alguns produtores falando sobre isso e Sim. buscam advogados, porque eles falam que alguns advogados já têm um contato direto ali com o INSS, já Mas tem isso é existe? mito, isso é mito, isso é pura ilusão. Porque eu vou dar um exemplo para você. Hoje, as aposentadorias, elas não funcionam mais, assim, documentalmente falando. Então, antigamente, como é que era o processo? Montava-se o processo, o advogado geralmente ia junto com a pessoa até o INSS para poder apresentar a documentação, né, da aposentadoria, e entrava ali numa análise e tal. Hoje é tudo online, né, Cíntia? Hoje existe a plataforma Gov, né? Então, assim, a pessoa tem acesso ao Meu INSS, que é um aplicativo. Então, o mesmo aplicativo que o advogado vai inserir a documentação, nós também vamos inserir no mesmo aplicativo. E o que acontece? Essa análise, eu costumo falar para eles, assim, de forma simplificada, que é como se entrasse numa fila, sabe? Você coloca a documentação lá e entra na fila e aguarda a sua vez. Então, não tem como você furar a fila, não tem como você, né, usando essa analogia. Sinto um exemplo de um motivo por ter sido rejeitado um pedido. Olha, quando a documentação não está em ordem, quando os critérios não são atendidos, tende-se a ter dificuldades para conseguir os benefícios previdenciários em geral, não só a aposentadoria, mas todos eles, certo? E existe a fila de análise que foi colocada, né? Quando a gente entra na plataforma junto com o produtor, a gente escolhe um município para esse benefício ser analisado. E depende de quanto também de benefícios tem a serem analisados nesses locais. Então, é uma série de questões. Mas, a princípio, podemos dizer aí, nesses 10 anos que eu estou fazendo esse trabalho, que quando o produtor está socialmente organizado, não há empecilhos maiores, né? Visto que a aposentadoria, ele recebe do dia que nós demos a entrada, né? Até o dia que foi aprovado. Todo esse período de espera, ele é compensado financeiramente, né? Ele recebe o retroativo, né? Exato. Desde a data que deu entrada. Isso. Se demorar 3 meses, recebe 3 meses retroativos. Se demorar 2 anos, recebe 2 anos retroativos. E né? o que é socialmente organizado? Eu gostei desse termo. Vamos lá. O socialmente organizado, que a gente costuma colocar para os produtores, estar com os documentos em dias, né? Tá com a documentação do lote, se for CCU, tá válida, se for título, tá certinho, CPF, RG válido, hoje a gente tem a nova carteira digital, né? Se tiver habilitação, tá com habilitação ok também, título de eleitor tá atualizado, com biometria, né? Com os cumprimentos aí eleitorais cumpridos, né? De acordo com o que é exigido, está com o CAD único atualizado, que tem que ser atualizado a cada 2 anos. Isso é uma vida social organizada, né? Para que quando você precise receber os seus benefícios ou acessar uma política pública, mesmo para fins de PAA, PNAE, PRONAF, tem que estar com os documentos organizados. Nós temos casos aí de gente há 5 anos tentando aposentar e não consegue. Então, registro em carteira assinada é um grande problema na vida do produtor. Aí, então, sempre que eu posso, na visita técnica social que a gente faz, né, Cíntia, procuro dar essa orientação. Se for possível, não registre em carteira. Não registre em carteira assinada. Porque futuramente, na hora de dar entrada na aposentadoria rural, isso vai repercutir. Mas mesmo se está no ramo rural ali? Olha, que nem no caso dela, teria que haver a carteira de trabalho dela para ter Ela atende, no caso, como chama, no posto de saúde, lá do assentamento. Tá, mas a função dela não é rural, né? Tipo assim, vou dar um exemplo para você. Se trabalha, então, num posto de saúde na zona rural? Não é simples assim. Não é simples Como assim, não. Funciona? Tem que ter, tipo, a especificação do trabalho como rural na frente. Vou dar um exemplo. Serviços gerais, rural. Tá? Não basta simplesmente trabalhar numa fazenda, ou que nem ela, no caso, era enfermeira, né? A enfermeira não vai se enquadrar em rural nunca, na verdade. Ela é assistente de enfermagem. Então, a função dela é uma função, mesmo que ela esteja no campo, é uma função de enfermagem urbana. Rural. No caso dela, aplicaria-se a híbrida, a aposentadoria híbrida, que vai fazer o quê? Vai somar o tempo urbano, digamos que ela tenha 5 anos de carteira, por exemplo, como técnica de enfermagem, mais o tempo do rural, vai ser feito essa soma. Aí, o que acontece? A híbrida tem um pouquinho de diferença, que vai aumentar mais 5 anos na hora de aposentar. Então, a mulher, em vez de aposentar com 55, essa produtora se aposentaria com 60, porque faria essa soma, urbano mais rural.
Então, a dela seria híbrida, tá? Todo mundo que registra em carteira, geralmente, costuma cair nessa regrinha da híbrida. E vocês fazem essa Também. estimativa de tempo lá para poder ver se a pessoa já tem o benefício, Sim, já sim. tem direito? Sim, fazemos sim. Sim, nós fazemos o cálculo previdenciário e a gente indica, né, Mayara, o que é melhor para o produtor. E essa questão que vocês colocaram aqui, que você colocou do registro em carteira, realmente tem atrapalhado muito. Tem o pessoal que vai trabalhar na usina, ou que vai trabalhar em fazendas vizinhas, Isso. né? Granja de ovo, lá em Nova Andradina tem granja. Exato. Nossa, o pessoal em peso, assim, vai Exato. trabalhar na granja, sabe? E achando que não vai dar problema nenhum, né? Mas, infelizmente, na hora de aposentar, acaba se perdendo 5 anos. E se ele Exatamente. trabalha, por exemplo, numa usina, na colheita, por É exemplo? rural. Sim, mas é um CNPJ que te contratou. Não foi um CPF, entendeu? Se você tem um registro em carteira e for um CNPJ seu empregador, você descaracteriza da categoria de segurado especial. Pode aposentar como rural, tendo registro em carteira? Sim, pode. Porém, você tem que compensar esse período, né, Mayara? Se você trabalhar 1 ano com registro em carteira, você não vai pedir a sua aposentadoria, Vitor, com 60 anos. Você vai pedir com 61 anos. Por quê? Você tem que compensar esse período que você ficou fora. Que a lei que está vigente, Mayara, fala uma palavrinha bastante complicada, que é ininterrupta, né? Sim. Tem que ser... Que é os 15 anos, né, de contribuição rural, sem nenhuma interrupção. Exatamente. Se der um pulinho, então, aí de Se uns der um 6 meses registro trabalhando ali, de registro, já já ferrou. dá problema. Então, Uhum. assim, complica no sentido de que não vai obedecer aquela regra dos 55 mulher, 60 homem. A gente tem que compensar esse período que ficou fora. Mas é absolutamente possível. A gente tem aí registros, né, Mayara, de aposentadoria que nós fizemos e que deu certo. Compensou o período, ok, o INSS reconheceu. É isso que a gente fala da vida socialmente organizada, né? O Vou até produtor... escrever isso. O produtor, ele pode fazer a escolha.